Amado, abra sua Bíblia comigo, você que está em casa, aqui presente, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, vamos ler aqui uma porção das Escrituras, do versículo 14 ao versículo de número 29, amém? Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo de número 29, nós vamos aqui trabalhar um tema em cima de um contexto aqui que nós vamos estudar. Eu estou lendo na Almeida Corrigida e não vou fazer aqui a exposição de cada versículo que eu vou ler, tá, queridos? Vou usar alguns textos auxiliares fora do contexto que vamos ler para nós falarmos daquilo que nós propomos aqui, que o Senhor está nos dando essa graça de propor essa noite. Quem achou, diga amém. Vamos nos colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, vamos ler, como eu falei, até o versículo de número 29. Declara a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxeste o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Versículo 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos repetir? Ajuda-me na minha falta de fé. Agora vamos falar com quem tomou um café gostoso em casa, jantou, né, se possível. Amém? Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, te agradecemos por este momento ao qual lemos a tua palavra, debaixo da graça do Senhor, iremos pregá-la. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer luz ao nosso entendimento, para que possamos receber aquilo que o Senhor preparou para alimentar o nosso espírito, nos fortalecer na fé, nos instruir nessa caminhada, porque de fato a tua palavra é luz para os nossos pés e lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é através dessa palavra, como diz Jesus, que nós somos alimentados, fortalecidos, encorajados, treinados, santificados,
Por isso, fala conosco mais uma vez, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Nós te agradecemos, obrigado pelos irmãos que aqui chegaram, pelas famílias aqui representadas, pelos amados que estão em casa. Já te agradeço também por onde está acontecendo um culto agora ao Senhor. Peço ao Senhor que não só a mim, mas todos aqueles que estarão pregando a Tua palavra essa noite, sejam usados com graça, e que o Senhor nos dê, Senhor, também a graça de permanecermos fiéis à Tua palavra. Nós te pedimos essa noite que seja o Teu nome glorificado, exaltado em tudo. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, deixa a sua Bíblia aberta, toma teu assento, e nós vamos aqui trabalhar um pouco essa porção. Como falei, eu não vou aqui trabalhar de forma expositiva, tá? Li todo o contexto para nós entendermos, né, o que aconteceu aqui nesse episódio. E eu quero trabalhar em cima desse tema, quando a fé não é suficiente. E todos nós vivemos isso. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que não existe declarações positivistas, né? Aquilo que eu declaro, porque eu declaro, tem que acontecer. O Evangelho, ele rechaça toda pregação que exclui sofrimento da vida cristã. E não só da vida cristã, é de todo ser humano. Porque não existe ausência de sofrimento na jornada de qualquer ser humano que seja na face dessa terra. Agora, todo mundo experimenta a dor algum dia na vida, todo mundo, cedo ou tarde. É impossível, como falei, passar por essa vivência terrena sem passarmos pela escola do sofrimento. E eu falo escola porque Deus nos ensina no meio do sofrimento. Em alguns momentos, porém, somos consumidos por problemas, né? E situações difíceis, todos nós, de tal modo que o nosso relacionamento com Deus parece ser até afetado. Às vezes você fala assim, puxa vida, onde está Deus? No meio dessa tribulação, no meio dessa aflição. Eu quero que você me permita, antes de nós darmos sequência aqui, ainda falar de um testemunho, de um cristão genuíno, um homem piedoso, que congrega numa determinada igreja, tem uma família, é um homem que ama Jesus, mas que também passa pela trajetória da vida também e sofre alguns momentos. E me permita falar um pouquinho da vida deste homem. Não vou citar o seu nome, ok? Nem o do seu filho, nem da sua esposa. Mas aqui eu quero compartilhar com você esse testemunho, porque me edificou muito, principalmente quando a fé não é suficiente. Amém, querido? Então me dê seu ouvido, que eu quero falar um pouquinho da trajetória do que este homem viveu. Alguns anos atrás, este homem passou por um período de grande sofrimento. E ele vai relatar isso. Sua esposa e seu filho mais velho adoeceram no mesmo tempo. Quando você pensa que as coisas estão ruins, né? Às vezes piora mais um pouquinho. A esposa, tomada por depressão profunda, foi submetida aos mais variados tratamentos médicos, sem apresentar melhora alguma, o que trouxe grande dor ao ambiente familiar. E é assim mesmo, quando estamos passando por uma grande luta, tribulação, afeta toda a família, e traz de fato dor. Por meses, este homem viu a esposa distante, triste, sem energia, sem desejo de viver. Era crente, pastor? Era crente. Nesse inteirinho, o filho mais velho, que tem síndrome de Down associada ao autismo, apresentou piora significativa do estado emocional. Não bastasse a esposa entrar num contexto de depressão profunda, agora o filho mais velho, com síndrome de Down e com autismo altíssimo, agora entra num problema também emocional. Durante os meses em que os dois, esposa e filha, estiveram doentes, este homem experimentou um sofrimento tão intenso que também adoeceu emocionalmente e teve crises na sua fé. Porque às vezes a gente acha que um crente não passa por crise na fé, não, irmãos. Mas passa. O crente, ele nunca pode bater no peito e achar que ele é autossuficiente, que ele é um homem todo poderoso, uma mulher toda poderosa, né? Nós passamos por situações que a nossa fé, ela é abalada. Sendo ele psiquiatra, por formação, tá? Tinha uma agenda cheia no seu consultório.
muitos dias, depois de ter alcançado uma jornada produtiva de atendimentos no consultório, perguntou a Deus: Senhor, eu ajudo tantas pessoas com o meu trabalho, por que minha esposa não melhora? Fé em crise, e todos nós estamos sujeitos a passar, todos nós. Deixou de ser crente? Deixou de ser servo de Deus? É por isso, irmãos, que a gente tem que entender uma coisa. Quando eu falo com vocês assim, olha, um evangelho que nos leva a pensar, que não é o de Cristo, porque o de Cristo não é assim, a fazer declarações positivas, a determinar, a querer tirar o sofrimento da nossa vida cristã, irmãos, não nos prepara para as empreitadas da vida, porque Jesus não nos eximiu de passar por tribulações, e o crente, ele tem que entender isso, ele tem que ser ensinado nisso, porque senão ele vai questionar muito a Deus, ele vai sucumbir, e ele vai para um evangelho que não é o de Cristo. Pastor, mas é tão ruim falar de dor, é tão ruim falar de tristeza, é tão ruim falar de sofrimento, mas é uma realidade, irmãos, que nós passamos por ela, mas eu louvo a Deus porque nós não passamos sozinhos, não é verdade? Se nós fôssemos falar aqui essa noite só de sofrimento, sem declarar, com confiança, daquele que declarou, decretou, e é digno de aceitação a sua palavra, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas ele também falou, no mundo tereis, mas tenham coragem. Então nós precisamos entender isso, porque aí você passa, ainda como esse irmão falou, eu cuido de tanta gente, por que minha esposa ainda não melhorou? E me dê sua atenção, redobre sua atenção, porque eu creio que Deus vai edificar a sua fé com essa palavra, essa noite, para você entender que a história passou, ela se repete, Deus continua sendo o mesmo. Amém, queridos? O desfecho dessa história que eu comecei a narrar nesse testemunho desse irmão, o final dela é a cura da sua esposa, tá? E a cura do filho, né? Nesse quadro de enfermidade que ele passou. Eles foram curados, mas esse cenário também que eu deixei para vocês aqui, ele deixa para nós uma lição. Ele deixa para nós uma lição. Quando a fé não é suficiente, e eu quero que você guarde isso. Quando a fé não é suficiente, Deus continua nos assistindo. Porque se Deus fosse agir em nós e através de nós, só dependendo nós da fé, nós estaríamos mais ou menos com um problemão. Quem aqui nunca fez um questionamento? Por quê? Tem dia que você está inabalável. Tem dia que você está dando glória a Deus e aleluia, 24 horas, não é assim? Tem dia que quando o louvor que está sendo ministrado, você falta voar. Tem dia que você tem palavra na ponta da língua para poder realmente estar aí, encorajando o irmão para cá, irmão para lá. Mas tem aquele dia que você está abatido. Tem aquele dia que você está vivendo o seu momento. Momento de dor, momento de tribulação. E Ele está ali presente. O nosso Rei da Glória, Ele se faz presente. Jesus, amados, Ele desce do monte da transfiguração. Um pouquinho antes de eu ler o texto, né? Se você ler um pouquinho acima do contexto que nós lemos, Jesus tinha ido para o monte da transfiguração, levado quem? Pedro, Tiago e João. E ali, os discípulos passaram por aquela experiência, onde ali vem quem? Elias, Moisés, e Jesus ali se transfigura diante dos seus discípulos. Mas ali, quando termina aquela experiência, eles descem do monte. E ao descer do monte, começa agora esse contexto, onde Jesus chega com seus discípulos, encontrando ali outros discípulos, e ele chega naquele determinado lugar, naquele cenário desolador, angustiante, atribulante. Por quê? Ali estava um pai desesperado, com um filho possesso, um filho com um demônio que o escravizava, que o mantinha mudo, impedindo ele de fato de falar. Jesus encontra esse cenário. E é assim que Jesus nos encontra em alguns momentos, né? E eu fico olhando para este homem aqui, queridos, e fico pensando, tudo bem que era o filho, e de fato um pai que vê um filho nessa situação, como acontece hoje, né? Traz muito sofrimento. Eu costumo dizer que o sofrimento de um filho dói mais que num pai e numa mãe. Nós queremos passar até no lugar deles quando eles estão sofrendo, sim ou não? Quem é pai genuíno sabe o que eu estou falando. O sucesso dos filhos é o sucesso de um pai e de uma mãe.
Você não faz mais para você depois que você é pai. Você pensa sempre em fazer pelos filhos. E glória a Deus por isso, né? E Deus está muito além de nós. É um pai maravilhoso. Mas eu fico olhando para esse pai nessa situação e eu penso de volta neste homem de Deus que eu contei o testemunho. O filho dele tinha autismo, tinha síndrome de Down, ele não foi curado disso. E na narrativa dele, ele ainda continua falando. Tem momentos ainda, ele está vivo, tem essa família, tá, gente? Ele ainda fala, ainda tem momentos que a fé dele é provada. Tem momentos que ele pensa assim: quando eu partir, quem vai cuidar deste menino? Mas aí vem o Espírito Santo e o conforta e o consola, que tem um pai, que declara na sua palavra: ainda que a sua mãe e o seu pai te desamparar, eu jamais te desampararei. Está escrito na palavra que Deus vai cuidar dos órfãos e das viúvas. Então isso conforta a gente. Porque quando estamos vivendo um momento que foge do nosso controle, igual nesse cenário deste homem, realmente é conflitante, irmãos. Tem aqueles dias de muita alegria, de muito gozo, mas tem aquele momento que, como ser humano, nós vamos pensar no porvir. O que vai acontecer se eu faltar? Mas o Senhor está nos abraçando em todo o tempo, nos encorajando, nos fortalecendo, para que nós possamos não parar, mas prosseguir, porque Deus está cuidando. No versículo de número 18, o pai do menino fala para Jesus a real situação, e ele vai declarar o quê? Onde quer que este o toma, ou seja, o demônio, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Eu e você, em alguns momentos, estamos passando por luta, pedimos os irmãos para orar pela gente, não é verdade? Compartilhamos o nosso sofrimento, compartilhamos o contexto, né, atribulado que estamos passando, e nós contamos com as orações dos irmãos, sim ou não? E como é bom ter irmãos para orar conosco, como é bom irmãos que entram numa guerra de oração conosco, para podermos realmente estar nessa batalha, porque estar nela sozinho não é fácil. E eu fico olhando o desespero desse pai, ver os discípulos de Jesus, Jesus não estava presente no momento, então ele logo pensa, né, na minha conjectura aqui, deixa eu trazer esses homens aqui, porque eles andam com aquele homem que cura, eles andam com o Senhor Jesus, e vai chamá-los, mas os discípulos ali oram, e nada acontece. E às vezes é assim com a gente, né, irmãos? Nós estamos clamando, estamos orando, talvez você está aí sentado me ouvindo, você está em casa, e você está um tempo aí pedindo os irmãos para orar por você, tem um grupo de pessoas clamando a Deus, mas o que você tem clamado e pedido ainda não aconteceu. E talvez você está sentado aqui e está vivendo esse momento. E a palavra que Deus traz para nós é essa: espera com confiança. Espera. Amém, queridos? Eu vejo a limitação nossa, né, irmãos? Os discípulos não puderam resolver. E tem coisas que nós, os nossos irmãos em Cristo, não vão conseguir resolver também não. Não é assim? Mas tem um que pode. Tem um que pode resolver todas as coisas conforme a tua vontade. E nós precisamos descansar nisso. Nós precisamos confiar nisso, irmãos. Porque eu volto a dizer, tem um dia mau, tem um dia de dor. Eu fiquei meditando na vida desse pai, como pai. E quem é pai entende bem esses momentos, né? Sofrimento de um filho realmente é terrível. E eu fico pensando ele falando para Jesus ali, preocupado, desesperado. Eu passei essa empreitada para os seus discípulos, mas eles não conseguiram resolver. Pensa você, um pai que está vendo um filho sendo jogado no chão, preso por um demônio, não podendo fazer nada. E você viu na leitura que Jesus fez uma pergunta para ele: tem quanto tempo que isso acontece? E ele vai falar o quê? Desde quando ele era uma criança. Então havia muito tempo. Muito tempo. Quando a fé não é suficiente, vamos pensar um pouquinho nisso. O versículo 18, a parte B, a palavra de Deus nos declara aqui, olha: roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. O versículo 19, a parte A, admoestou-lhes Jesus, falando para os seus discípulos: ó geração sem fé. Jesus está
falando para os seus discípulos, né? Ali nós tínhamos um cenário ali, um homem que não tinha fé, e uns discípulos que andavam com Jesus também, que não tinham fé suficiente. Querido, presta atenção, eu vou bater muito nesse tema de forma intencional. Há momentos que a fé é insuficiente. Há momentos, viu? Todo homem e mulher de Deus já viveu está vivendo, né? Ou ainda vai viver um contexto na vida quando a fé não é suficiente. Todo homem e mulher de Deus, irmãos. E eu vou te falar de um homem na Bíblia, que foi um homem usado por Deus, um profeta, por nome Jeremias. Um homem que andou com Deus, um homem que Deus usou para poder profetizar para a nação de Israel num período caótico, de afastamento de Deus. Um homem que pôde falar ali para aquela nação, mas apanhou, foi rejeitado, foi jogado na cisterna, não é? Um homem que foi boca de Deus para aquele tempo, e o que ele falou, aconteceu. Um homem que foi esbofeteado, um homem que foi rejeitado pelo rei, que não foi aceito. Esse homem, irmãos, eu quero que você entenda isso, foi um homem de Deus que viveu as emoções com grande intensidade, foi escolhido por Deus antes do seu nascimento. Se você for em Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, olha o que está escrito: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesse ao mundo, eu te separei, eu te designei para a missão de profeta para as nações. Antes mesmo que te formasse no ventre materno, eu te escolhi, disse o Senhor para Jeremias. Esse é o homem que nós estamos falando, que viveu intensamente com o Senhor. Irmãos, é maravilhoso isso aqui, mas a Bíblia deixa uma nota também, uma escrita, uma narrativa, né? Esse homem que deixou a gente impactante, cheio de experiência com Deus, tem também em algum momento da vida, passou por um momento desejando nunca ter nascido. Quando a fé não é suficiente. Vamos lá, Jeremias, põe para mim, filho, Jeremias, capítulo 20, versículo 14 e 15. Eu estou pegando um homem só, tá? Jeremias, isso. Acompanhe comigo. Olha que Jeremias vai falar. No momento de intensidade, no momento que ele estava vivendo. Se você ler ali os capítulos de Jeremias, você vai entender por que Jeremias chega nesse momento. E assim acontece comigo e com você também. Quando nos falta fé, né? Quando a fé não é suficiente, não vou falar faltar fé, mas quando ela não é suficiente, olha o que ele vai declarar: maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me gerou, não seja abençoado. Versículo de número 15: maldito seja o mensageiro que levou a notícia a meu pai, e o deixou muito feliz, quando comunicou: nasceu-te um filho homem. Se você continuar lendo ali, pegar o versículo 16, 17, 18, você vai ver que ele vai continuar falando: seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra a meio-dia. Pode passar. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida, porque saí do ventre materno somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar meus dias profundamente decepcionado. Palavra daquele ao qual Deus o separou no ventre da mãe, escolhido por Deus. Quando a fé, irmãos, não é suficiente, nós passamos por esse momento. Quando os momentos da vida nos afligem, quando a dor chega com muita intensidade, nós temos que estar preparados para passar para a escola de sofrimento. Eu falo escola porque é um lugar que Deus nos ensina. Sofrimento é um lugar que nós aprendemos muito, sim ou não? Aprendemos muito. Deus nos molda, Deus nos quebra, e nós temos uma grande vantagem em relação àquele que passa por sofrimento no mundo. Eles passam sozinhos, nós passamos com Jesus. E ali Deus está fazendo o que Paulo falou, Ele está fazendo tudo cooperar para o nosso bem, para aquele que Ele separou segundo o seu propósito. E eu quero que você me acompanhe,
tá? Porque isso aqui é um homem, que a Bíblia deixa bem claro, foi um homem de Deus. Mas não terminou assim não, viu, irmãos? Jeremias, no processo, ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu o que Deus estava fazendo. Aqui nós estamos podendo ver esse relato, Deus nos traz essa escrita, é para nós entender que nós somos seres humanos, dependentes de Deus, somos frágeis, somos limitados, e vai chegar no momento de dor, que nós vamos conhecer a nossa limitação. É por isso que às vezes a gente não entende a Bíblia, né? Quando Salomão escreve assim, olha, lá no capítulo 7 de Eclesiastes, é melhor ir uma festa, é melhor ir uma casa que tem luto do que uma casa que tem festa. Porque tem lugar que Deus quer nos levar para nos ensinar algo. E tem lugar de sofrimento, nós aprendemos de fato muita coisa que Deus quer nos ensinar, irmãos. Continuando aqui. Quando a fé não é suficiente, versículo 21 e versículo de número 24, eu quero reler com os irmãos, tá? Só do versículo 21 e versículo 24. Jesus já tinha entrado no cenário, Jesus já tinha visto tudo que estava acontecendo. Aquele homem já tinha chegado até Jesus e colocado diante de Jesus o que estava acontecendo. Jesus já tinha tomado ciência de tudo. No versículo 21 vem a narrativa. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai vai responder: desde a infância. Respondeu: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Agora ele não está pedindo aos discípulos, ele está pedindo àquele que pode fazer todas as coisas. Mas mesmo diante daquele que pode fazer todas as coisas, ele vai falar: eu creio, mas me ajuda na minha falta de... Irmãos, tem hora que nós temos que fazer essa oração, tem hora que nós temos que nos despir, rasgar o nosso coração, porque Deus, ele está enxergando o que está lá dentro, os medos, os temores, a nossa fragilidade, as nossas limitações estão diante de Deus, patente diante de Deus, e nós temos que entender isso. E eu acho maravilhoso, porque Jesus não criticou aquele homem, porque hoje você escuta uma fala que não sei de onde ela não vem do Espírito Santo, tá? Ela vem de uma pessoa desconhecida, desprovida de conhecimento de Bíblia e de Deus. Quando a pessoa vira para um e fala assim, quando está passando por luta, por enfermidade, por dificuldades financeiras, está passando por alguns problemas familiares, e a pessoa diz assim: olha, falta de fé, você está em pecado, você está precisando ter mais, consagrar mais a sua vida. Quem nunca já ouviu isso? E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, que muita gente sucumbe com uma fala dessa. Aos amigos de Jó, hein? Começaram muito bem, mas chegaram um determinado momento que eles começaram o quê? A criticar e apontar o dedo para Jó. Você está em falta com Deus, Jó. Você está em pecado, você pecou, por isso você está passando por isso. Irmão, nós temos que tomar cuidado e aprender como que Jesus, ele vai tratar essa situação. Eu louvo a Deus por nós ter a oportunidade de ter Jesus como nosso supremo pastor, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Não somos merecedores da gloriosa presença dEle, mas Ele decretou estar conosco todos os dias. Tem dia que eu e você passa o dia, você já reparou? Tem dia que eu e você passa o dia e nós damos basicamente o resto para o Senhor. Tem dia que a nossa fala com o Senhor Jesus é como foi falado aqui no domingo pelo pastor Ronaldo: obrigado por me levar e me trazer em paz. E pronto, acabou. Obrigado pela provisão. E eu louvo a Deus, irmãos, que Ele não nos dá por causa de nós, mas apesar de nós. Apesar de nós. Eu louvo ao Senhor quando Ele me faz olhar para esse texto, e o Deus encarnado diante de um homem desesperado, e o Senhor não vai ali recriminar a sua falta de fé. Não vai, irmãos. Ele olha para aquele homem sofredor, que está sofrendo por causa de um filho,
e ele entra em ação. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ajuda-me a vencer. Tem momento que eu e você temos que clamar assim, viu, querido? Não tenha vergonha de Deus, não, porque Ele sabe que tem hora que a nossa fé de fato não é suficiente. Você quer ver uma coisa? Em Gênesis 12, Deus dá uma palavra a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. Nós vamos ver Abraão, irmãos, vivendo tantas experiências, como por exemplo, quando Isaac nasce, e Deus pede Isaac em sacrifício, e Abraão vai levar o filho em sacrifício, e no pé do monte ele vai falar: vamos ali adorar e vamos voltar. Nós vemos atos de Abraão, atos de fé. Nós vamos ver Tiago falando isso, Hebreu falando isso, e a gente pode até de fato falar que Abraão é o pai da fé. Mas no momento, Abraão passou por um momento que não teve fé suficiente. Ele tinha uma palavra, mas aquilo não acontecia, porque o tempo estava passando, as pressões começaram a surgir. Uma promessa de um filho sairia das tuas entranhas, a sua mulher, mesmo sendo já idosa, iria gerar um filho, mas ele cedeu a uma fala da sua esposa e deitou com a concubina. Nasce um rapaz chamado Ismael, porque ele não esperou, titubeou na fé, considerado o pai da fé. Nós estamos falando de um homem, irmãos, com a fé robusta, ao ponto do escritor de Hebreus falou assim: olha, Abraão tinha tanta confiança em Deus, que se ainda que ele sacrificasse Isaac, Deus era poderoso para o ressuscitar. Tamanha era a fé de Abraão, mas num momento, ele vacilou na fé. Quando a fé não é suficiente, nós vamos titubear sim, queridos, nós vamos vacilar, e isso não é, vamos dizer assim, que nós vamos ser rejeitados por Deus por causa disso não, viu? Não, Deus ele está olhando para nós, Ele vai continuar trabalhando, né? Eu estou caminhando para algumas reflexões, eu quero que você preste muita atenção. Esse homem pede ao Senhor: me ajuda na minha falta de fé, e essa fé que vacila em meio a uma intensidade de dor, e eu quero que fazer algumas reflexões, eu quero que você preste muita atenção, para que você possa aplicá-las, melhor dizendo, para que nós possamos aplicá-las, porque volto a dizer, eu e você, se não passamos ou estamos passando, vamos passar por um momento de dor, e se já passamos, talvez vai repetir. Não tem nada que eu possa garantir que daqui para frente agora é só vitória, só vitória, só vitória, sem luta. Vitória vem, amém? Mas vai ter luta, irmãos. Não venhamos nos iludir. Hoje a conta bancária está bem, está todo mundo com saúde em casa, família está bem, glória a Deus, aleluia, estou congregando, aleluia, estou na satisfação, glória a Deus, está tudo bem. E eu não quero jogar aqui água fria no você não, tá? Mas Paulo falou: olha, revestir de toda a armadura de Deus para poder suportar o dia mau, tendo feito isso, permaneceis inabaláveis. Por quê? Ele está conectando a palavra de Jesus: no mundo tereis tribulações, a luta vem por fila indiana, e nós estamos vivendo os últimos tempos, e nós precisamos entender isso, as intensidades aí, vem aumentando a cada dia, de que as lutas, as pelejas estão em todas as esferas da vida, e eu e você precisamos entender isso. Nós vamos viver algum momento que talvez vai ser isso aí, ó, quando a fé não é suficiente, nós temos que entender algumas coisas, e é aqui que eu quero que você me dê mais uma vez o seu ouvido, e escute, somente escute, ok? São algumas reflexões que eu quero te levar a pensar, para que você possa aplicá-las, trazendo a sua memória. Tem hora que você vai declarar: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Agora presta atenção, quando você está precisando disso, a verdadeira fé não se pressupõe ausência de dúvidas, tá, irmãos? A verdadeira fé não pressupõe ausência de dúvidas, mas a perseverança de crer, apesar do alto clamor das dúvidas em nossa alma. Não é porque eu e você duvidamos em algum momento, é que nós vamos aqui achar que não tem fé, mas a perseverança de crer, apesar do clamor, né, que tem na nossa alma, de dúvida, será. Sara
quando os homens estiveram ali com Abraão, falou que o menino ia nascer, Sara escondida riu. E aqueles homens que estavam ali falaram, por que Sara está rindo? E ela foi falar, não, eu não ri, mas ela riu porque velha, já tinha passado o seu tempo, ela pensar, eu ainda vou gerar um filho? Mas eu volto a dizer aqui, a verdadeira fé não pressupõe ausência de dúvida, tá? Ainda que você tenha fé, você vai ter dúvida, irmãos. E você precisa guardar isso, porque às vezes você pensa que você está duvidando, não quer dizer que você não tenha fé, não. Esses são os clamores da alma, né? Alto, das dúvidas que realmente brota dentro de nós. Uma outra reflexão, o sofrimento não anula a bondade de Deus. Sim ou não? Ele não anula. Não quer dizer que você está passando por um momento difícil na vida, é que nós vamos pensar, Deus me abandonou. Não, o sofrimento não anula a bondade de Deus, apenas revela a fragilidade do entendimento humano completo, a respeito dos propósitos do Senhor. Eu vou aqui em Gênesis, no finalzinho de Gênesis, e José entendeu bem isso, porque quando o seu pai era morto, os seus irmãos foram até ele, e ele achou, os irmãos achando que agora José ia pagar o mal com o mal, o que José vai falar para os seus irmãos? Ele entendeu o propósito. O mal que vocês intentaram a mim, Deus transformou em bênção. E José entendeu exatamente por que ele foi para aquele lugar, tinha propósito de Deus. Então eu quero que você guarde isso, o sofrimento não anula a bondade de Deus, irmãos, guarde isso no seu coração, amém? Crer é um fato de dependência, não de perfeição, guarde isso. Crer é um ato de dependência, não de perfeição, pode ser acompanhado por um grito de uma alma doente, mas que ainda confia, não quer dizer que nós não vamos de um momento, vamos duvidar de Deus, que nós não podemos crer, não, nós vamos crer no Senhor e saber que nós podemos, em meio à dúvida, em meio a um momento, que a fé não é suficiente, nós confiarmos em Deus. Não foi assim que Josafá falou? A multidão que vem contra nós, segundo Crônicas 20, a multidão que vem contra nós, ela é maior do que nós, não temos força suficiente para lutar contra eles, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Olha para mim, querido, pode ser hoje, que você está vivendo um momento ao qual você não está vendo saída, e eu repito isso aqui para você, olha, crer é um ato de dependência, não de perfeição, pode ser acompanhado por um grito de uma alma doente, mas que ainda confia. Olha o que esse homem vai dizer aqui, irmãos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Uma outra reflexão, a tensão entre fé e dúvida é o espaço no qual Deus refina nosso caráter, mostrando-nos que sua graça é suficiente em nossa fraqueza. Eu vou repetir, a tensão entre fé e dúvida é o espaço, tem uma tensão em algum momento da vida em fé e dúvida, eu tenho fé, mas eu estou com dúvida, no qual Deus refina nosso caráter, Ele está trabalhando, em meio a esse espaço de dúvida e fé, Deus está trabalhando em nosso caráter, mostrando-nos que sua graça é suficiente em nossa, você lembra de quem aqui? O nosso amado irmão apóstolo Paulo, orou 3 vezes ao Senhor, se possível passa de mim, aliás, tira de mim o espinho na carne, 3 vezes, e a resposta que ele teve de Deus foi qual? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você pensa que você está fraco, eu te faço forte. Uma outra reflexão, Deus não se ofende com nossos lamentos, irmãos, amém? Você já pensou se Deus se ofendesse com aquilo que Jeremias, que nós lemos aqui, quando ele amaldiçoou o seu dia, Jó também amaldiçoou o seu dia,
Você já pensou naquele momento que você abre sua boca para lamentar, para murmurar pelo aquilo que você está passando, e você abre a boca e fala assim: ô Deus, o Senhor não me ouve, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Quantas lágrimas, quanto choro, Senhor! Será que o Senhor não se compadece de mim? Isso é uma alma aflita, e Deus não despreza, viu, irmãos? Ele não despreza. Deus não se ofende com os nossos lamentos, glória a Deus por isso. Ou perguntas, mas os usa para nos aproximar de sua verdade e de seus propósitos. O que Jó vai falar no capítulo 42? Bem sei que tudo e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados ou impedidos. Antes eu te conhecer de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Outra reflexão: no vale da angústia, Deus não exige que você entenda tudo, viu? Deus não exige de nós, quando estamos passando pelo vale, que venhamos entender tudo, irmãos, porque nós não vamos entender. E glória a Deus que Ele não vira para mim, para você falar assim: você não está entendendo o que eu estou fazendo, você não está entendendo o propósito. Ele apenas nos assiste. Mas Ele espera também, né? Mas que confie que Ele está ao seu lado. E guarde isso, viu, irmãos? No vale da angústia, Deus não exige que você entenda tudo, mas que confie que Ele está ao seu lado. Mais uma reflexão. E mais uma e nós vamos terminar. Amém? Vocês estão entendendo até aqui, queridos? Repita comigo. Quando a fé não é suficiente. A dúvida nos lembra de nossa humanidade. Guarde isso, tá? A dúvida é para lembrar da nossa humanidade, essa humanidade limitada, frágil, não é? Que tem hora que dá vontade de desistir, sim ou não? Tem hora que dá vontade de voltar para trás, tem hora que dá vontade de pedir a morte, né? Tem hora que nós estamos gritando assim: Maranata, 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 não é? A dúvida nos lembra de nossa humanidade. A fé aponta para a divindade de Cristo, que é maior que qualquer dor. É por isso, irmãos, que nessa trajetória, nessa peregrinação cristã, a gente vê homens aí pela terra, mulheres, passando por grandes lutas, grandes pelejas, e tem paz, tem alegria no Senhor. Eu não copiei, porque eu pensei assim: não vai dar tempo, mas um hino maravilhoso que diz: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa música foi escrita no momento de muita dor, de muita dor. Depois você digita lá, eu não vou aqui entrar para mim terminar, para não deixar você enfadonho. Mas depois você digita lá, um desafio, um dever de casa para vocês, para ver de onde saiu essa música, de que momento ela saiu. E muitas vezes nós cantamos ela, né, Emerson, na Assembleia de Deus. Não sabendo nós que nasceu no momento de muita dor. E quem cantou isso, viveu essa verdade que nós declaramos aqui. A fé não promete que ficaremos isentos do sofrimento, mas assegura que o Deus soberano usará até nossas lágrimas para cumprir seus propósitos eternos. Eu vou repetir. A fé não promete que ficaremos isentos de sofrimento, mas assegura que o Deus soberano usará até nossas lágrimas para cumprir seus propósitos eternos. Descansa e confia no Senhor, viu? Está chorando? Tem propósito eterno que vem daquele que é soberano. E para nós chegarmos aqui, para terminar, na última reflexão, dizer: creio, ajuda-me na minha falta de fé, é reconhecer que até a fé é um dom da graça divina, não uma conquista humana. Eu vou repetir, tá? Dizer creio, ajuda-me na minha falta de fé, é reconhecer que até a fé é um dom da graça divina, não uma conquista pessoal. Se você está de pé, dê glória a Deus, porque Ele tem derramado graça na minha vida e na sua vida,
para que possamos suportar o dia mau. Querido, olhe para o pastor Hernani, que ele está terminando aqui. A tempestade para nós, ela está a caminho. E eu quero que você guarde isso para nós finalizarmos, tá? A tempestade para nós está a caminho. E quando ela chegar, ela não nos encontrará só. Jesus já está conosco. Amém? Ele já está conosco. Guarde isso. Quando a fé não é suficiente, Ele já está conosco para nos dar graça. Louvado seja Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. No meio da dor, Deus está nos lapidando. Ele está nos moldando. E Ele coloca um cântico na nossa boca de alegria. E no final nós vamos entender o seu propósito. E o que cabe a nós é confiar e glorificá-lo. Essa palavra é para o teu coração, igreja. Para ser conservada, você que está em casa, quando a fé não é suficiente, o Senhor já está presente. Pai, muito obrigado. O Senhor sempre nos antecipa, Pai. Como o Senhor fez com José, dando a ele um sonho, não falando para ele do processo, mas revelando a ele o propósito. Mas certo é que ali na tua palavra está registrado que o Senhor era com José na casa de Potifar, saindo da casa de Potifar de forma injusta, caluniado, vai para uma prisão, e o Senhor deixa registrado assim: o Senhor era com José na prisão. E nós te agradecemos, Senhor, porque não é por causa de nós, mas apesar de nós, o Senhor escolheu habitar dentro de nós. E que essa noite nós possamos digerir essa palavra, e que possamos estar, ó Pai amado, pensando e meditando naquilo que o Senhor falou conosco essa noite. O Senhor não mudou, o Senhor está atento àquilo que o teu povo passa nessa terra, e tudo tem um propósito, Pai, e tudo nós devemos entender que tudo é para a glória do Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, de expormos essa palavra, entendendo ao qual o Senhor traz para nós essa noite, que a dor ela vem, mas não é o fim. Ela vem e passa, e não devemos desanimar. A nossa alegria é o Senhor. A nossa felicidade está em Ti, Senhor, não nas coisas, nem nas pessoas. Por isso nós oramos essa noite, Espírito Santo, que aqui em casa, se está passando, vai passar, já passou por algum momento de dor, entenda isso. Enquanto a nossa fé não for suficiente, a Tua graça nos basta. Nós te agradecemos e que possamos nos alegrar, Senhor, porque há de se cumprir a Tua palavra. Aquele que começou uma boa obra em nós, há de terminá-la no dia do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro, Pai, que essa igreja saia daqui fortalecida, embasada na Tua palavra, e quando precisar falar com o Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, nós possamos entender que o Senhor nos assiste nas nossas limitações e nas nossas aflições. Seja o Senhor adorado e glorificado, exaltado o Teu nome, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.